E olha só, nesse momento, então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 ao verso 16. Carta de Paulo aos Efésios, do versículo 7 ao 16. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, ou acompanhar aqui na tela também. Nós vamos dar uma viajada nesse texto aqui de Efésios nessa noite. A palavra de Deus diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, falando aqui do Senhor Jesus, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, esse Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, a gente deixar de ser criança, infantil, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, irmãos? Esse é o texto aqui da palavra de Deus, e eu queria conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: o crescimento espiritual. Crescimento espiritual nas nossas vidas. Porque esse é o tema que o apóstolo Paulo vai abordar aqui e vai escrever para a igreja de Éfeso, encorajando essa igreja a continuar firme, buscando maturidade espiritual. Esse é o tema do trecho que nós lemos aqui. Se não, veja que esse texto aqui, Efésios 4, de 7 a 16, ele pode ser dividido aqui em duas partes. Nós temos a primeira parte do versículo 7 ao 11, e aí nós temos a segunda parte, que é do verso 12 ao verso 16. E aqui nessa primeira parte, nos versículos 7 a 11, o apóstolo Paulo começa falando de 3 dádivas que Jesus deu para a igreja, para a sua igreja, para o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. 3 bênçãos, 3 dádivas que Jesus então deu. O apóstolo Paulo aqui nesses versículos, 3 vezes ele usa a palavra concedeu. Concedeu. Coisas que Jesus deu para a sua igreja, porque ele veio a este mundo, mas o texto fala que ele subiu. Ele voltou para a sua glória, ele voltou para a presença de Deus, mas ele subiu, mas quando ele subiu, ele deixou coisas para nós, para nos abençoar. Amém, irmãos?
E o apóstolo Paulo aqui fala de 3 coisas, dos versos 7 a 11. No verso 7 ele fala que Jesus concedeu o quê? Pode colocar o verso 7 aí? Vamos fazer agora aqui uma enquete, né? Jesus concedeu o quê aí no verso 7? A graça. E a graça foi para quem? Isso inclui você? Isso inclui cada um de nós? A graça é o favor imerecido de Deus, foi concedido a cada um de nós, e olha, que segundo ou conforme que medida, que quantidade, conforme a medida do dom de Cristo, que é imenso, é de eternidade a eternidade. Então, nos foi concedido graça, em medida superabundante, da parte de Deus para nós. A segunda coisa que nos foi concedida está no verso 8, que ele fala aqui, verso 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e... O que ele concedeu além da graça? Dons para nós, dons aos homens. O que são os dons? Os dons são as capacitações espirituais. Todo ser humano nasce com talentos naturais. Talentos naturais. Eu, por exemplo, tenho um talento natural enorme para jogar bola. Não, estou brincando, irmãos, estou brincando. Não jogo nada, se jogar, o meu time perde. Se bem que o nosso time ganhou no retiro de casais. Né, Chiquinho? Amém? Então, o Chiquinho é testemunha que o nosso time foi vencedor. Né? Graças a mim. Não, estou brincando também. Estou brincando. Mas toda pessoa nasce com talentos naturais. Por exemplo... Tem gente que nasce com o talento da música. O dom não é diferente do talento natural. O dom é uma capacitação espiritual que abraça o talento natural. O dom pega o talento natural da pessoa e é uma capacidade, uma capacitação que o Espírito Santo dá para que essa pessoa então use o seu talento para a glória de Deus, para a edificação do reino e da igreja. Amém, irmãos? Então ele concedeu dons aos homens. E a terceira coisa que ele concedeu, vamos ver o verso 11, o que diz aí? Verso 11. E ele mesmo concedeu o quê? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele concede também os ministérios ou os ministros do evangelho que ele escolhe para abençoarem a igreja, para dirigirem a igreja. Então são escolhas, são dádivas que Jesus dá. Então Jesus ele subiu aos céus, mas ele não deixou o seu corpo de modo nenhum desamparado. Ele deu 3 grandes presentes para a igreja. Ele concedeu a graça, ele concedeu o que mais? A graça, os dons para todos, e ele concedeu também os ministros do evangelho para liderarem a sua igreja. Por que ele faz tudo isso? Por que Jesus fez tudo isso? Aí o apóstolo Paulo vai dizer dos versos 12 ao 16 agora, que é a segunda parte do texto. Ele concedeu isso para quê? E o verso 12 começa dizendo que ele concedeu com vistas ao... Sublinhe isso na sua Bíblia. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? São Jerônimo, São Longuinho, é esse pessoal que são os santos? Não, os santos no Novo Testamento é toda a igreja verdadeira de Jesus. Todos os realmente convertidos a Cristo são chamados de santos, ou seja, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, de cada membro, o aperfeiçoamento de cada um de nós. Maturidade. Por isso que esse texto fala de crescimento espiritual. Maturidade espiritual. Jesus deu esses 3 presentes para a igreja, para que através desses 3 presentes, os santos, a igreja seja o quê? Eles sejam aperfeiçoados. Aperfeiçoar é irmos melhorando.
Quando eu digo assim que eu preciso aperfeiçoar o meu inglês, eu quero dizer o quê? Que eu preciso melhorar, desenvolver. É para o nosso desenvolvimento. Porque quando a gente se converte, a gente nasce de novo. Isso é um modo da Bíblia falar, é uma metáfora. A gente nasce. E quando a gente nasce bebê. Bebezinho. A gente nasceu de novo. E o que o bebezinho precisa fazer? Hein, Bruna? O que o bebezinho... né? A bebezinha precisa crescer. Precisa se desenvolver. Então, se aperfeiçoar. Se não, veja também no verso 14, o propósito. Por que Jesus deu esses 3 presentes para a igreja? Para que não mais sejamos como o quê? Como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. Para a gente se aperfeiçoar, para a gente deixar de ser criança, para a gente deixar de ser um crente infantil. Um outro modo que o apóstolo Paulo usa para chamar os crentes infantis é carnal. É uma palavra que a Bíblia usa para identificar a pessoa. O crente, ele é crente, mas ele é infantil, ele é imaturo. Ele age com infantilidade. E ele é um crente carnal. Para a gente deixar disso, então Paulo aqui está falando do nosso crescimento espiritual. Irmãos, por que nós precisamos crescer? Por que nós precisamos crescer? Por que a palavra de Deus fala tanto? E esse texto aqui fala para nós que nós precisamos deixar de ser crianças na fé. Sabe por quê, irmãos? Anota isso. Grande parte dos nossos problemas na vida vem da nossa imaturidade. Amém, irmãos? Da nossa imaturidade espiritual. Grande parte dos nossos problemas na vida vem porque muitas vezes eu e você agimos como crianças. Tomamos decisões infantis, tomamos decisões desastrosas, porque estamos agindo na carne, porque não estamos amadurecendo, não estamos buscando solidificação espiritual, crescimento espiritual, e aí nós vamos tomando decisões. Então, grande parte, se você fizer uma análise, um autoexame na sua vida, você vai começar a perceber que a grande parte dos problemas que você sofre hoje vem por causa, muitas vezes, da maneira infantil que você reage às coisas que acontecem. Isso é muito doloroso, muitas vezes. Nós criamos muito problema desnecessário para a gente mesmo, não é verdade, irmãos? É ou não é? Não sei vocês, eu vou falar de mim, né? Porque eu acho que vocês não, mas eu, né? Às vezes a gente fala de modo precipitado, não é? E arruma confusão. Fala do jeito errado e arruma confusão. Quantas vezes a gente age e toma decisões na base da ira, irado. Dá certo ou não? Qual é a chance de você tomar uma decisão nervosa, a decisão ser boa? Qual é a chance? Eu vou falar uma coisa para ele agora, ele vai ver, vou ligar agora para ele. E aí, confusão. Confusão, se mete em confusão. Porque nós agimos de modo, muitas vezes, infantil. Então, muitos dos problemas que nós temos na vida, irmãos, eles vêm, não é porque coisas externas a nós, mas é porque às vezes nós estamos agindo, como diz o apóstolo Paulo, como crianças. No verso que nós lemos, ele fala para a gente não ser mais como criança, que é agitado pelas ondas. Ondas simboliza circunstâncias. E também levado de um lado para o outro, desviado, desviado da rota. A imagem ali é a imagem de um barco, de um navio, desviado da rota por qualquer vento de doutrina. Veja como a imaturidade é complicada. Quando eu me mantenho uma criança espiritual, as circunstâncias, as ondas me deixam agitado, nervoso, eu fico roendo unha, não tenho paz, perco a paz. Isso não acontece com a gente, acontece com gente, né, outros, mas assim, a circunstância já deixou você sem dormir, irmão.
agitado de um lado para o outro, como diz Paulo no texto. As ondas, as circunstâncias, as incertezas da vida vão deixando a gente agitado. Tem uma hora que a gente está em cima, embaixo, é onda, a gente fica naquela inconstância espiritual. E aí ele fala assim também, e aí tem os ventos de doutrina. Sabe o que eu acho interessante? Ele fala assim, para vocês não serem desviados, arrastados de um lado para o outro, é desviado do rumo por qualquer vento de doutrina. Eu acho curioso, ele não fala tempestade, ele não fala vendaval, ele fala o quê? Vento. Sabe, quando eu não amadureço espiritualmente, irmão, qualquer ventinho de doutrina já me desvia. Qualquer soprinho diferente, uma novidade no meio dos evangélicos, um novo mover. Já viu essas histórias do mover? Tem um novo mover. Antes era dente de ouro, agora é dente de prata, não sei. Aí já vai, o sujeito já vai atrás da novidade do vento. Não precisa nem ser uma tempestade, um ventinho de doutrina e já desvia. Por isso que a gente precisa o quê? Buscar o crescimento espiritual, que o apóstolo Paulo fala aqui, usando as palavras do apóstolo Paulo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer moverzinho, qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. Crescimento espiritual. E aí eu vou correr, não vou demorar, espero que não, está quente demais, né, irmãos? Então assim, não vou demorar, mas eu queria que você guardasse aqui, baseados aqui em Efésios, 7 verdades sobre o crescimento espiritual. 7 verdades. Você quer crescer espiritualmente? Você quer amadurecer na sua fé? Você quer ser uma pessoa, como diz o Salmo 1, aquela árvore que está plantada, enraizada, junto à corrente das águas, e que a folha não murcha, e que no tempo certo dá fruto? Você quer ser assim? Então preste atenção em 7 verdades que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto. A primeira verdade sobre o crescimento espiritual é que Jesus é o modelo da nossa maturidade. Amém, irmãos? O que é amadurecer espiritualmente? É eu me tornar cada vez mais parecido com Jesus. É me conformar cada vez mais à imagem de Cristo na minha vida. É o que ele diz aqui, por exemplo, no verso 13, Efésios 4:13, sobre essa maturidade, sobre esse crescimento, até que todos, quantos são? Para quem que é isso aqui? É para o pastor da igreja ou é para todos nós? Todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Crescer espiritualmente significa crescer para a gente ter a estatura de Cristo, me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Maduro espiritualmente não é a pessoa, por exemplo, que faz milagres. Uma pessoa pode fazer milagres e ser uma pessoa carnal. O maduro espiritualmente é aquela pessoa que tem o caráter de Jesus. Crescer espiritualmente é aprender, por exemplo, a responder às coisas que a vida coloca diante da gente, a agir, a esperar, a confiar, como Jesus fez na sua vida. Jesus é o alvo da nossa maturidade. A palavra cristão, no original, significa pequeno Cristo. Um cristão é um pequeno Cristo, é uma cópia de Jesus. O que é a gente crescer espiritualmente? Crescermos para sermos pequenos Cristos nessa vida, nesse mundo. Ter o caráter de Jesus sendo refletido em nós. Então, essa é a primeira verdade que Paulo coloca aqui
Jesus é o modelo de maturidade. A segunda verdade sobre crescimento espiritual é que nós crescemos. Irmãos, preste atenção, nós crescemos espiritualmente quando nós ajudamos os outros a crescerem. Amém, irmãos? Nós crescemos quando nós ajudamos os outros. Nós crescemos espiritualmente. O crescimento espiritual está ligado ao servir, a sermos servos, a servir no corpo de Cristo. Veja o que diz o verso 16. O verso 16 diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo que, irmãos? Pelo auxílio de todas as juntas. Segundo o que? A justa cooperação de cada parte, cada membro do corpo. A justa cooperação de cada membro efetua, esse corpo, essa igreja, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Auxílio de todas as juntas, conforme a justa cooperação de cada parte. A gente cresce, irmãos, a gente amadurece na medida em que nós nos dispomos a servir, a auxiliar, como diz Paulo, a cooperar. Você quer crescer? Você quer ser uma pessoa firme, que não é agitada por qualquer onda, que não é desviada por qualquer vento? Não quer ser uma criança espiritual, mas um homem maduro em Cristo Jesus, que apesar das ondas e dos ventos, se mantém no rumo. Você quer ser assim? Então, você precisa procurar servir o corpo de Cristo, porque a maturidade está ligada ao servir. Me responde uma pergunta: quem mais aprende? É quem ensina ou quem ouve? Quem mais aprende? É quem ensina ou quem ouve? É claro que é quem ensina. Por quê? Por exemplo, para eu estar pregando aqui, eu tive que estudar. Tive que me preparar, tive que pesquisar, tive que ler, tive que orar, tive que pensar, refletir, conversei com pessoas. Quem mais aprende é quem está servindo. Quem mais é edificado é quem está servindo uns aos outros no corpo de Cristo. A palavra de Deus, ela fala sobre o Mar Morto. O Mar Morto fica ali em Israel, bem próximo, não muito distante de Jerusalém. O Mar Morto. Vocês já ouviram falar, né? Do Mar Morto. Por que o Mar Morto é morto? Já parou para pensar? Por que o Mar Morto, ele é morto? Lá o índice de sal é muito grande e não cresce nada ali, naquele lugar. Não tem vida, não tem peixe ali, não tem nada. Por que o Mar Morto é morto? Sabe por quê, irmãos? Porque o Mar Morto só recebe água. O Mar Morto não tem saída de água. O mar, ele não dá água para ninguém, ele só recebe. E não tem um lugar para sair. O único jeito que a água sai do Mar Morto é pela evaporação. O Mar Morto não doa a sua água para ninguém. E por isso que ele é morto. Quando a gente só recebe, a gente só fica recebendo. Se eu, por exemplo, fico só comendo, recebendo e comendo, o que vai acontecendo comigo? Eu vou... O que está acontecendo comigo mesmo, né, irmãos? De fato, isso é profético, né? A gente vai o quê? Engordando. Se eu só recebo, só como, a gente vai ficando assim e vai adoecendo. Vai adoecendo ou não vai? Se você não quer adoecer, você precisa fazer o quê? Servir, entrar em atividade, ação. Então isso é um princípio que Paulo coloca aqui, sobre a edificação, a cooperação de cada parte. Você quer crescer espiritualmente, irmão? Você precisa procurar servir, ao invés de só receber. Só que para servir, tem um detalhe. Para a gente servir, o que precisa acontecer? Não tem como eu servir a Deus
na obra de Deus sem fazer sacrifícios. E esse que é o problema. Para a gente poder servir e amadurecer servindo, porque eu amadureço quando estou servindo o corpo de Cristo, a gente precisa fazer sacrifícios, porque a obra de Deus não pode ser feita sem a gente carregar a nossa cruz, sem a gente negar a si mesmo, não tem como ser feita. Então a gente, para servir, precisa comprometer, por exemplo, o nosso tempo, a gente precisa comprometer o nosso conforto. Você podia estar em casa, no ar-condicionado, né? Mas não, eu vou lá servir. Eu vou para a igreja, eu vou servir no corpo de Cristo. Ontem no bazar, o pessoal estava aqui servindo. Aí eu pergunto, quem estava aqui servindo foi edificado ou não? Foi muito edificado. Quando a gente está servindo, irmãos, nós somos edificados imensamente. A gente tem que sacrificar o nosso dinheiro, comprometer o nosso dinheiro, comprometer os nossos recursos para poder servir no reino de Deus. Mas isso é fundamental para que haja crescimento espiritual. Em terceiro lugar, o crescimento espiritual é um chamado para todos os membros da igreja. Amém, irmãos? Todos os membros da igreja. O verso 12, o apóstolo Paulo fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que inclui toda a igreja. O verso 13, tudo que está no verso 13 vale para todos, até que todos. Sublinhe na sua Bíblia a palavra todos, porque tem gente que acha que o crescimento espiritual é importante para a turma do verso 11. Quem é a turma do verso 11? Veja aí, coloca o verso 11 aí. Tem gente que acha que o pessoal do verso 11 é que precisa ter maturidade espiritual. Amém, irmãos? E é verdade, né? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, amém? O pessoal do ministério precisa ter, claro, crescimento e maturidade espiritual. Só que o chamado para o crescimento espiritual, ele é para todos. Todos igualmente. É isso que é a terceira verdade espiritual, a verdade que Paulo coloca aqui sobre o crescimento espiritual. Ou seja, você está sendo chamado por Deus para você criar raízes, para você não ser como uma criança agitada de um lado para o outro, mas para ser uma pessoa sólida, diz o apóstolo Paulo. Em quarto lugar, o crescimento espiritual, irmãos, não é automático após o novo nascimento. O crescimento espiritual. Eu me converti e naturalmente agora eu vou crescer. É assim? Eu nasci de novo e aí assim naturalmente eu vou crescer. Não. O crescimento espiritual precisa ser buscado. Não é automático. Você precisa buscar. Exige compromissos, exige esforços, diz aqui. Se não, veja o verso 15. Diz aqui, o apóstolo Paulo, mas seguindo a verdade em amor, o quê? Cresçamos. Deixa de ser menino. Como? Seguindo a verdade em amor, diz o apóstolo Paulo. Mas agora, se você é um crente, mas você segue um monte de bobagem por aí. O que você segue na internet? Você é crente, mas você fica seguindo um monte de coisa que não edifica, não abençoa, um monte de bobagem. Você fica seguindo no YouTube, no Twitter nem existe mais, né? É no X, né, irmãos? No Insta, você fica seguindo, consumindo. Vai crescer ou não? Porque para crescer tem que seguir a verdade em amor. Se você seguir qualquer vento de doutrina, você segue qualquer vento de doutrina, novidade que aparece. Porque daí tem um monte de gente seguindo, vou atrás também. Não vai crescer. Não vai, porque o crescimento espiritual não é automático, ele exige da gente busca e compromissos. Compromisso com a verdade. E o apóstolo Paulo diz aqui, compromisso com
o seguir e compromisso com o servir. O compromisso com o seguir a verdade não é qualquer coisa, irmãos, é a verdade. E compromisso com o servir o corpo de Cristo. Então, o crescimento espiritual não é automático após o novo nascimento. Em quinto lugar, o crescimento espiritual, anota isso, ele não é medido pelo quanto sabemos de Bíblia. Como é que a gente mede o crescimento espiritual de alguém? O que diz Malaquias? Aí o cara sabe, esse aí é maduro. É assim? Não é assim. O crescimento espiritual não é medido pelo quanto sabemos de Bíblia, mas pelo quanto nós praticamos a Bíblia. É pela prática da palavra. Porque tem muita gente que pode saber a palavra de cor, mas não é maduro. Age com infantilidade. É um crente carnal, infantil. Mas o crescimento espiritual, então, não é medido pelo quanto a gente sabe de Bíblia. Saber Bíblia é fundamental. Amém, irmãos? Mas é pela prática do que a Escritura diz, é que o meu crescimento espiritual, ele é medido. De novo, o verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele não diz para conhecendo a verdade, sabendo a verdade, que a gente cresce, mas é o quê? Seguindo a verdade, é vivendo a verdade, é praticando a verdade que a gente cresce. Tiago, na sua carta, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque muitas vezes a gente fica craque em ouvir, mas isso não é saber um monte de teologia, de doutrina e de versículo de cor, não é sinal de maturidade. Porque até o diabo cita a Bíblia, irmãos. E ele conhece a Escritura. Até o diabo. Não é sinal de maturidade. Mas o sinal da maturidade é a prática da palavra de Deus. É quando nós praticamos essa palavra. Em sexto lugar, o crescimento espiritual, ele não acontece instantaneamente. Pirlim, pim, pim, pim. Aí o crente era sapo e agora ele virou príncipe. Pá, num toque de mágica, numa oração do pastor Danilo, o sapo virou príncipe. Não, o crescimento espiritual não não acontece de forma instantânea, mas ele é um processo que dura a vida inteira. Dura a vida inteira. É um processo, irmãos, o crescimento. É um processo. O apóstolo Paulo diz em Romanos que é de fé em fé. Amém? Na segunda carta aos Coríntios ele fala que é de glória em glória. Dá para colocar lá, mídia, 2 aos Coríntios 3, 18. 2 aos Coríntios 3, 18. Olha o que diz aí. Vamos ler juntos, irmãos. Vamos ler juntos. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Como é que nós somos transformados? Amadurecemos, somos santificados, é de glória em glória. É um processo, diz a palavra de Deus. Irmão, a nossa luta contra o pecado vai durar a vida inteira. E eu não sei você, assim, mas eu já tô caminhando para a melhor idade, amém, irmãos? Já estou indo assim, né, para a melhor idade. E sabe uma coisa que eu percebo? Quanto mais eu envelheço, mais teimoso eu vou ficando.
Pobre Cristina tem que me aguentar. Teimosia. Vou ficando rabugento. A luta contra o pecado, as fases da vida vão acontecendo e vão surgindo lutas no coração. Ela vai durar a vida inteira. A vida inteira. A nossa luta contra o pecado. Por que isso é importante frisar? Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente muito crente que fica indo de igreja em igreja, ministério em ministério, procurando uma unção especial, um culto especial, uma fórmula certa, uma campanha especial, as 13 semanas da muralha de Jericó. Aí ele fica ali procurando essas coisas, aí ele faz a campanha na expectativa de que se eu fizer aquilo, aquele programa, aquela fórmula, aquelas coisas, então aí eu não vou mais ter problema com o pecado, eu vou ser liberto, eu não vou mais ter problema com os hábitos que eu tinha, e aí assim, é numa oração forte, num momento X, numa experiência assim, as pessoas ficam procurando, e aí, aquilo que eu falei antes, assim, aí o sapo vira um príncipe. Mas não é assim, irmãos, a gente vai passar a vida inteira lutando para não virar sapo, entendeu como é que é? A vida inteira, irmãos. Porque a vida cristã é essa luta entre o espírito e a carne. Tem uma luta. E aí, é nesse processo que dura a vida inteira, é que nós vamos experimentando o crescimento espiritual. Mas tem muita gente que vai atrás de uma oração para resolver tudo. Tem ou não tem? E o pior não é que tem gente que vai atrás, o pior é que tem igreja vendendo isso, dizendo, é verdade, tem igreja vendendo isso, dizendo assim, vem aqui que na sexta-feira nós vamos fazer a oração aqui, meu irmão, e aí a sua vida, você vai agora, tudo que era, acabou. 2025 vai ser um negócio tremendo. E não é assim que funciona, porque a transformação e o crescimento é um processo que leva a vida inteira. E eu e você, meus irmãos, temos que vigiar o tempo todo para nós não cairmos em tentação. Amém? O tempo todo. Um dos textos que eu mais acho impressionante na Bíblia, que eu gosto muito, vou pedir para abrir lá 2 Timóteo 4,13. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo para Timóteo 4,13. O contexto para você entender isso aqui é o final da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está idoso, está no final da sua vida aqui. 2 Timóteo é provavelmente a última carta canônica do apóstolo Paulo, a última que ele escreveu. Então ele está no finalzinho da sua vida e ele escreve para Timóteo: Timóteo, vem ter comigo depressa, eu estou preso em Roma, estou prestes a ser executado pelo imperador, eu estou preso aqui. Timóteo estava na cidade de Éfeso e Paulo escreve essa carta chamando Timóteo para estar com ele lá no final da sua vida, na sua prisão em Roma. O apóstolo Paulo aqui, quando ele diz esse versículo, irmãos, ele já tinha escrito Romanos, ele já tinha escrito Efésios, ele já tinha escrito 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, ele já tinha escrito Colossenses, ele já tinha escrito todas as suas cartas. E no final da sua vida, olha o que ele diz, vamos ler juntos? Quando você vier... Eu acho isso aqui impressionante. Ele está no final da vida e ele quer que Timóteo traga os livros e especialmente os pergaminhos. Por quê? E os teólogos discutem se os pergaminhos aqui são os pergaminhos da Bíblia. Porque a Bíblia estava escrita, naquela época era copiada em pergaminhos. Por que Paulo pede isso, irmãos? Traga os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe por quê? Porque ele quer ler. Ele quer estudar. Ele está no final da vida dele e ele sabe que não sabe tudo ainda.
ele está no final da vida dele e ele quer aprender. Timóteo, traz os livros, traz os meus livros e traz especialmente os pergaminhos, Timóteo. Porque eu estou preso aqui em Roma e enquanto eu estiver nessa vida aqui e não passar para o outro lado, eu quero crescer. Eu tenho coisas para ler, eu tenho coisas para aprender. E ele já está no final da sua vida. Você acha que uma pessoa que escreveu Romanos tinha coisa para ler, irmão? Sério? Ele escreveu Romanos, mas ele ainda quer aprender. E você? Eu vejo um monte de crente que acha que não tem mais nada para aprender. Ele sabe João 3,16. Não, eu já sei João 3,16. Não tenho mais nada para aprender. E aí, o que eu aprendo aqui é isso que esse homem ensina. O nosso crescimento espiritual, meus irmãos, ele não é uma coisa que acontece de modo instantâneo, é um pirlim-pim-pim, uma oração e pronto, agora eu sou uma pessoa madura, não tenho mais tentação. Não, o nosso crescimento é um processo que vai levar a vida inteira. E eu quero seguir o exemplo desse nosso irmão aqui, chegar no final da minha vida com o desejo de aprender. Traga os livros e traga os pergaminhos, porque eu tenho muito ainda que aprender. Que coisa maravilhosa, que exemplo maravilhoso que o apóstolo Paulo nos dá. E finalmente, o crescimento espiritual, ele não é definitivo. Ele não é, irmãos, definitivo. Paulo fala aqui no verso 12, de Efésios 4:12, que o crescimento espiritual é a gente atingir a medida da estatura de Cristo. Amém? Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, sermos mais parecidos com Jesus. Mas o meu avanço não é definitivo. O que quer dizer isso? Eu posso retroceder. Cuidado, irmão. Eu posso na minha vida amadurecer e ter momentos em que eu amadureço, eu estou servindo, estou buscando a Deus, porque não é automático, o crescimento tem que ser buscado. Tudo isso é verdade, eu estou crescendo, mas preste atenção, você pode retroceder, você pode voltar a tua fé e o teu crescimento atrofiar. Você está crescendo para deixar de ser criança, mas aquilo que eu alcancei de crescimento não quer dizer que, se eu não continuar crescendo e cuidando e vigiando, eu vou estacionar naquele patamar de maturidade. Não, eu posso descer a escada. E tem muito crente que muitas vezes começa bem, mas depois passa um tempo, vai tomando decisões na sua infantilidade, na carne, e ele começa a retroceder espiritualmente, a regredir. Eu posso regredir de uma estatura que eu alcancei. Cuidado, irmão. O crescimento espiritual não é definitivo. Quando eu alcancei um crescimento e agora eu estou ali. Se eu não tomar cuidado, eu volto, eu engato a marcha ré e vou de ré na minha vida espiritual e volto para uma vida de infantilidade. Para a gente encerrar sobre esse ponto, 7º ponto, você quer ver? Gálatas capítulo 5, verso 7. Gálatas capítulo 5, verso 7. Vamos ler juntos uma pergunta que o apóstolo Paulo faz para essa igreja da Galácia. Vamos ler juntos? Vocês vinham Você percebe aqui? A igreja vinha se desenvolvendo bem. Mas ela depois parou de se desenvolver ou não? Parou. E aí, o apóstolo Paulo repreende e corrige essa igreja porque eles estavam se desenvolvendo, param de se desenvolver e começam a regredir espiritualmente, na sua maturidade espiritual.
Então, meu querido irmão, tome muito cuidado. Precisamos crescer. Nós precisamos deixar de ser crianças espirituais. O crescimento espiritual, meus irmãos, é muito importante. E Jesus, Ele é o modelo da nossa maturidade. A gente cresce, irmãos, quando nós ajudamos os outros a crescerem. É servindo que a gente cresce. O crescimento espiritual é um chamado para todos os membros do corpo. Não são algumas pessoas especiais, mas todos são chamados para buscar o crescimento. O crescimento espiritual não é automático. Nasci de novo, automaticamente vou crescer. Não, irmão. Crescimento espiritual precisa ser buscado. Buscai e achareis, diz Jesus. Precisa ser buscado. O crescimento espiritual não é medido pelo quanto sabemos de Bíblia, mas pelo quanto nós praticamos a palavra. É seguir a verdade em amor. O crescimento espiritual não acontece instantaneamente, num passe de mágica, mas é um processo que nós precisamos buscar e cuidar e que dura a vida inteira. E, finalmente, o crescimento espiritual, ele não é definitivo. Se eu não tomo cuidado na minha vida, eu regrido, eu volto para trás, eu me torno de novo uma pessoa infantil em Cristo Jesus. Eu preciso continuar progredindo e buscar isso sempre mais e mais. Amém, queridos irmãos? Vamos orar? Vamos orar.